Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Essa é a nossa torcida permanente, poxa, né? A gente precisa que esteja tudo bem com vocês, a gente deseja que esteja tudo bem com vocês. Por quê? Estando tudo bem com vocês, eu posso continuar a contar com a ajuda de cada um de vocês na nossa ação multiplicadora da visão prevencionista perante o próximo acidente que está para acontecer. Não é isso aí? Eu sou o professor Nilson Luiz e você sabe também que aqui nós trabalhamos a formação do aeronauta brasileiro, pautando sempre no quê? Nos parâmetros da verdadeira segurança de voo. Aquela segurança de voo que tem compromisso real em reduzir o número de acidentes. Não é isso? Estamos aí desenvolvendo a nossa série O Homem e o Acidente Aeronáutico. O que é isso, né? Estabelecer, entender as relações entre a ação humana e a concretização de acidentes. A partir de hoje, nós vamos falar sobre comunicação, né? Estamos falando aí dos pilares aí do CRM devagarzinho, né? Estamos chegando aí na comunicação, né? No assunto de hoje, nós iremos falar da mecânica da comunicação. Mas antes de falar da mecânica da comunicação, eu quero convidar cada um de vocês a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Não é isso aí? Poxa, vai lá, professor Nilson Luiz, Segurança de Voo. Esse é o nosso canal, né? Você entra lá e se inscreve, beleza? Depois que você se inscreve, você aciona aqui as notificações. Para quê? Para que o YouTube te avise comodamente cada vez que tenha um vídeo novo para você assistir. Porque senão você vai se perder. São mais de 280 vídeos, né? Então você vai ter que sair maratonando. E você não tem tempo para fazer isso, sair maratonando. Você vai assistir na medida que os vídeos vão sendo colocados no ar. Nossos vídeos são muito didáticos, são colocados de forma que você pode estar fazendo outra coisa e assistindo aí, ouvindo o que nós temos a dizer. É isso aí? E você que nos acompanha, porém não está no YouTube, em função do que você está acostumado a usar aí no telefone, né? Talvez você esteja no Instagram, no Twitter, que agora se chama X, no LinkedIn, no Getter ou ainda no TikTok. O que a gente fala com você que está nessas redes? A gente agradece que você está aí, que você está fazendo aí, registrando o seu like nessas redes que você está acompanhando o professor Nilson. Entretanto, a gente convida, né, que você assista pelo YouTube. Por quê? Porque se você assistir pelo YouTube, você vai assistir on time. O que é on time? É na hora que eu coloco na internet, né? Eu subo o vídeo para a internet, a tua notificação te avisa, você assiste, todos os meus seguidores aqui, as pessoas que nos acompanham, são muito críticos, né? O que você vai fazer? Você vai tirar uma conclusão. Aí você vai lá nos comentários, né? Nos seus comentários aqui, vai ficar aqui embaixo. Olha os comentários aqui, ó. Vai ficar nos comentários, não é isso? Você vai registrar nos comentários, né? O que você achou do vídeo? Gostou, não gostou? Enfim. Você pode estar identificando do outro lado da tela aí uma demanda bacana, né? Que eu não tenha percebido. Aí você manda para mim, eu uso como feedback, não é isso? E aí eu consigo fazer o quê? Melhorar o nosso trabalho a cada vídeo que a gente faz. Porque esse vídeo é feito para que você, né, se sinta o quê? Se sinta motivado, entenda o que está acontecendo, entenda que os acidentes estão aumentando e se sinta motivado a nos ajudar para fazer o quê? Para multiplicar a ação prevencionista perante o próximo acidente. Nós temos que conversar mais sobre isso. Nós temos que agir, polarizar, né? Passar por todos os polos aí, né? O que? As nossas ações de prevenção de acidentes. Todo mundo tem uma família em casa que nos aguarda, não é isso? Então, independente da área de atuação que você tem dentro da aviação, se é na operação, se é na manutenção, se é no serviço de rampa, se é no controle de tráfego aéreo, enfim, na infraestrutura aeroportuária, todos nós estamos ligados para que não nos envolvamos em nenhum acidente. Não é isso? Então, vamos falar aí da comunicação, iniciar o nosso assunto sobre comunicação, né? Falando hoje, especificamente, da mecânica da comunicação, né? Todo o nosso trabalho tem uma mecânica. A comunicação também funciona assim, né? Mesmo que você não perceba, né? Mas, antes de falar aí da mecânica da comunicação, o que é comunicação?
Comunicação é o que eu falo com você? Né? O que você acha? Comunicação é o que eu falo com você? Não. Comunicação é o que você entende do que eu falo com você. Aí sim, eu tenho que ter uma mensagem que sai de mim, né? Uma ideia, uma mensagem, tem que chegar em você e você tem que ter o pleno entendimento disso, né? Então, comunicação é o processo pelo qual a informação, né? A informação, os pensamentos, talvez até os sentimentos, são movimentados de uma maneira clara e compreensível, né? Então, você vai ter um emissor e vai ter um receptor, que são as pessoas que estão se comunicando, tá certo? Então, uma mensagem sai do emissor e chega no receptor, beleza? Você pode ser ora o emissor, ora o receptor, tranquilo? Então, né, o emissor, ele tem uma intenção, né, uma ideia que ele pretende transmitir, né? Aí ele vai e transmite através de quê? De uma mensagem. Então, o emissor, ele emite uma mensagem e chega em outra pessoa ou em outro grupo de pessoas que fará o papel de receptor, né? Então, o emissor tem uma intenção e o receptor tem uma percepção. Ele percebe algo naquela mensagem. Aí que está. O que o receptor percebe e entende é exatamente aquilo que o emissor tinha intenção de levar para ele? Essa é a grande questão da comunicação que nós estamos tratando aqui, né? Então, o emissor, ele tem uma ideia. Ele vai precisar de um código, né, para transmitir essa ideia. Então, ele tem uma ideia e passa por uma codificação. Pode ser o código Morse, pode ser a linguagem alfanumérica dos computadores, né? E pode ser a nossa linguagem falada, a nossa linguagem escrita, enfim. Então, a partir de uma ideia, ele faz uma codificação. Depois que ele faz a codificação, ele transmite, né? Ele transmite a mensagem lá para o receptor. E o receptor? O receptor ele vai receber, essa mensagem ela foi codificada, né? Então, ele vai ter que decodificar, ele vai ter que entender. Ele entende código Morse? Ele entende de linguagem binária? Ou ele entende de linguagem falada ou escrita? De alguma dessas linguagens, o receptor vai ter que entender, né? Então, extraindo, né, a mensagem, ou seja, decodificando, o receptor recebe aquela ideia, né, que o emissor queria transmitir. Se ele receber 100% da ideia que o emissor teve intenção de emitir, né, então a comunicação foi eficaz. Então, se a ideia que sai do emissor e chega no receptor, o receptor tem 100% de compreensão daquilo que o emissor mandou para ele, eu tenho uma comunicação que é eficaz. E nessa codificação que a gente contou aqui, né, quais são as formas mesmo, né? Eu tenho a forma escrita, eu tenho a fala, eu tenho os símbolos. Também posso usar gestos, modificações no ambiente, imagens e etc. Os índios usavam, né, a linguagem de fumaça. Enfim, não deixa de ser uma codificação. Tá certo? Quais são as formas de comunicação utilizadas pelo grupo quando se exerce atividade aérea? Agora chegou na nossa praia. Na atividade aérea, quais são as formas de comunicação, né? Você tem a comunicação escrita, a comunicação através de gestos, a comunicação através de imagens e a comunicação através de fala, beleza? Olha a provinha aí. Escrita, gestos, imagem e fala. Tranquilo? Todas elas precisam ser assertivas, mas a fala, ela precisa ser preponderante, né? Lembra do nosso ambiente aqui, que é o CRM, né? Então, no CRM, nós usamos muito o quê? A fraseologia de tráfego aéreo, né? No decorrer do nosso vídeo falando de comunicação, eu vou colocar aqui, eu não costumo colocar ocorrências aqui no nosso canal, né? Mas é um acidente bem conhecido, já internacional, né? E eu vou mostrar para você ao final da nossa sequência de vídeos falando de comunicação, né? Então, vamos ter essa ocorrência, que a questão da fraseologia foi fundamental para a conclusão do acidente. Tá certo? Então,
Vamos falar aqui do conteúdo da linguagem falada primeiro. Na linguagem falada, né? Porque a fala é mais importante, né? O que tem lá dentro da linguagem falada? Você tem linguagem corporal, você tem entonação de voz e você tem a própria mensagem verbal, que é aquilo que o emissor está emitindo. Então, você vai se surpreender agora com a porcentagem de cada um desses efeitos dentro da fala. Então, a linguagem corporal, ela corresponde a 55% do entendimento de uma mensagem. Por incrível que pareça, uma mensagem falada, né? Já a entonação de voz, ela é responsável por 38%, né, do entendimento. E a mensagem verbal propriamente dita é responsável por apenas 7% do entendimento, né, dessa mensagem, né? Então, notem, o emissor ele tem que ter cuidado com a linguagem corporal, com a entonação de voz e com a mensagem verbal, né? Senão, o receptor não vai entender aquela exata ideia que ele quis transmitir, né? Quando nós estamos falando de linguagem, né, de comunicação entre cabine de comando e o órgão ATC, a linguagem corporal deixa de ter fundamento. Nossa, então já entro na comunicação perdendo 55% da sua eficácia, né? Então você já tem que ter isso em mente. Aí você só sobrou a entonação de voz, com 38%, e a mensagem verbal, com 7%. Então, durante as comunicações, né, no trato com o órgão ATS, seja aeronave, órgão ATS, aeronave, nós só temos a possibilidade de 38% de entendimento através da entonação de voz e de apenas 7% através da mensagem verbal propriamente dita, né? Então, a gente não pode supor que as mensagens são entendidas corretamente. A gente não pode supor, imaginar, falei, tenho certeza que o cara lá do outro lado, né, entendeu o que eu quis dizer. Eu não posso partir desse pressuposto, tá certo? Um exemplo simples disso, né? Vamos falar aqui de um emissor e um receptor na vida comum aqui, né? Então, você tem lá um emissor que emite a seguinte mensagem, ó, mensagem falada. Você foi promovido. Aí você tem um e-mail, né? Nesse e-mail você vai ter ruídos e barreiras, que a gente vai falar aí nos próximos vídeos, né? E por cargas d'água, o receptor lá do outro lado, a frase era, você vai ser promovido. Por cargas d'água, o receptor entendeu, meu Deus, vou ser demitido, né? Você lembra aquela velha lá da Praça Nossa, né? Pois é. Então, não é para você falar uma simples frase. Você vai ser promovido. Do outro lado, o colega entendeu, vou ser demitido. Certo, meus amigos? Então, hoje nós falamos aqui, né, o início da parte de comunicação, nós falamos aí da mecânica da comunicação, não é isso? Nós falamos aqui da definição de comunicação, é isso aí, que é o processo pelo qual a informação, os pensamentos ou até os sentimentos são movimentados de uma maneira clara e compreensível. Mas são movimentados como? A partir de um emissor, chegando em um receptor. O emissor ele tem uma ideia, ele codifica essa ideia e transmite. Já o receptor recebe, precisa descodificar essa ideia, né? E, a partir daí, ter um entendimento dessa ideia propriamente dita. Nós falamos aqui que as formas de codificação são escrita, fala, símbolos, gestos, ou até modificações no ambiente. Lembrando sempre aí, né, que o pessoal indígena usava aí a linguagem através de fumaça. Tá certo? O que vocês acharam aí do nosso início, né, do nosso grupo de vídeos, falando de comunicação? Você não está perdido não, tá? Você está na série O Homem e o Acidente Aeronáutico. Beleza. Dentro dessa série, nós falamos de um monte de coisa, falamos de briefing, né? Falamos de um monte de coisa, né? Então, atende aí as suas necessidades, né? Se não atendeu, você, por favor, coloca nos comentários para a gente poder saber, né? Aí, dentro da série O Homem e o Acidente Aeronáutico, nós começamos a falar hoje sobre comunicação. O primeiro vídeo falando sobre comunicação nos apresentou o quê? A mecânica da comunicação, tá certo? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo quantas vezes achar necessário, beleza? Mas a dúvida persistiu. Ora, fala com o professor, escreve aí nos comentários o que você ficou com dúvida. Poxa, a gente está aqui, eu terei um bom prazer, né? Teria a satisfação de tirar a sua dúvida, né? Mas se você colocar a dúvida nos comentários do YouTube, fica melhor. Por quê?
porque a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. Eu tenho respondido muitas mensagens, né, privadas, tirando dúvidas, mas, né, eu só consigo falar com a pessoa que me mandou mensagem, só consigo falar com um emissor, né? A nossa comunicação aqui vai ser o emissor e um grande número de receptores, né? Se você mandar dúvida para mim lá nos comentários do YouTube, serão muitos receptores para ter essa mensagem, tá certo? Você já fez o like aí, né? Sobre o vídeo de hoje, a mecânica da comunicação? Ora, não esqueça de fazer o like. Beleza? Bons estudos, fiquem com Deus e continuem contando comigo. Até o nosso próximo encontro. Até logo!